Fala galera, estamos começando mais uma série nesse canal e agora vamos falar sobre injustiça. Eu tenho certeza que assim como eu, você já se sentiu injustiçado e a gente vai falar bastante sobre isso agora nessa série. E o primeiro ponto é: por que Deus permitiu essa injustiça na minha vida? Se você tem essa dúvida, já fica aqui nesse vídeo. Não se esqueça de se inscrever se você ainda não for um inscrito nesse canal, assim você não perde nada. Vamos então ao que interessa. Quando a gente passa uma injustiça, normalmente a primeira coisa que nós nos questionamos é: por que Deus permitiu isso na minha vida? Isso é muito comum. A gente tem o costume de achar que nós não merecemos passar pela injustiça. A gente tem o costume de nos sentir indignados quando a gente passa por uma situação difícil, da qual a gente fala: poxa, mas eu acho que eu não fiz nada para merecer isso, não plantei o mal na vida dos outros, não desejei o mal para os outros, não tramei o mal, por que eu tô colhendo o mal na minha vida, né? Então, assim, a injustiça, ela é muito comum, mas a gente precisa entender. O primeiro ponto que eu quero que você guarde agora com você é: Deus não promete uma vida sem sofrimento. Muitas pessoas pegam e falam: nossa, mas vai dar tudo certo se Deus quiser. Ah, eu entreguei minha vida para Jesus, eu estou indo à igreja, nada na minha vida vai dar errado. Ah, não, sabe o que é? Porque agora eu tenho trabalhando, estou estudando, focando bem na minha vida, nada de ruim vai me acontecer. Mas, gente, Deus não nos promete isso. Até porque nós vivemos em um mundo onde nós temos livre-arbítrio. Então nós temos decisões a serem tomadas, nós temos coisas a fazer que cabem somente a nós. Então, para a maioria das pessoas, Deus está apenas assistindo. Quando Deus deu para o homem o poder de escolher como que tudo ia acontecer, como que ia ser sua vida, o homem desde então passou a fazer escolhas e colher as consequências dessas escolhas. Então, às vezes, uma pessoa sofre por alguém, se torna uma vítima, daqui a pouco essa pessoa que um dia foi vítima começa, através dos seus traumas, problemas não resolvidos, gerar outras vítimas, ser abusador de outras pessoas, né? Ser uma pessoa que faz outras pessoas sofrerem, porque são ciclos de sofrimento. Então acaba que as pessoas vão plantando e vão colhendo. E às vezes no meio desse emaranhado as pessoas querem questionar: Deus, mas cadê o Senhor? O Senhor não devia entrar aqui e fazer alguma coisa? Mas Deus, ele não pode simplesmente entrar na nossa vida, entrar na vida das pessoas e tomar as decisões que ele gostaria e arrumar as coisas como ele gostaria, né? Então a gente está vivendo uma vida fruto de decisões de pessoas, fruto de nossas decisões. Então o jogo muda de figura quando a nossa vida é consagrada nas mãos de Deus. Aí muda de figura. E ainda assim, Deus não nos promete uma vida sem problemas. Não existe vida sem problema. Ah, mas é porque o fulano é cheio do dinheiro, fulano tem uma família boa, fulano tem saúde, então a vida do fulano é perfeita. Não existe vida perfeita. Pode ser, sim, claro, que existem vidas muito melhores do que outras, com muito mais privilégios do que outras, isso aí eu não tenho dúvidas. Agora, uma vida sem problema, eu duvido. Porque a vida é cheia de pessoas, e pessoas são cheias de problemas, então não tem como não ter problema, né? Tanto que João 16:33 fala: no mundo tereis aflições. Então Deus, ele fala: no mundo terás aflição. Enquanto você viver na Terra, no planeta Terra, você terá problemas. Contudo, tem de bom ânimo, pois eu venci o mundo. Então o desafio de Deus não é para que nós venhamos a focar numa vida sem problema, nos questionar quando nós tivermos problema, não. O que Deus nos desafia é a gente estar apto a discernir as aflições, mas falar: eu vou ter um bom ânimo. Ter ânimo frente a um problema é uma decisão. Se Deus fala assim, ó, tem de bom ânimo, ele tá falando assim, é uma decisão, querido. Se você quiser, você vai ter outra perspectiva perante a vida. Você vai ter outra forma de encarar os problemas. Então pode perceber, meu querido, você que está me assistindo, uma pessoa cheia do Espírito Santo é uma pessoa cheia de vida. É uma pessoa que você olha para ela e ela tem ânimo. Porque ânimo significa Deus dentro. Quando Deus está dentro de você, você pode passar o caos que for.
Mas dentro de você, você consegue buscar pelo ânimo, por falar uma hora vai dar certo, o jogo vai virar, vou prosperar, as coisas vão fluir. Não porque Deus me prometeu uma vida perfeita, mas porque Ele é comigo. E a partir do momento que a presença gloriosa de Deus inunda a minha vida começa a ser cheia da alegria, da paz, do amor. Então aquilo que está me faltando, está faltando agora, no futuro vou ter abundância. Eu não sei quantos sabem, mas o segredo de Paulo foi estar contente em todas as situações. Paulo, ele fala que já esteve com dinheiro, sem dinheiro, com abundância, sem abundância, com saúde, sem saúde, e esteve contente em todas as situações. Esse é o segredo de Paulo. E é por isso que Paulo construiu coisas tão grandes em Deus, porque ele teve ânimo. Uma coisa que eu acredito é, Deus não nos promete uma vida sem guerra, mas promete não nos abandonar perante nenhuma circunstância. Então, em todo momento, Deus será comigo e será com você se nós clamarmos por Ele. Se nós clamarmos a presença de Deus, Ele estará conosco, mas Ele não nos priva de batalha. Então você que está passando dificuldade, problema, uma situação de injustiça na sua vida, meu irmão, isso não significa que Deus te abandonou. A gente tem aquela falsa impressão de que estamos passando por um problema porque Deus me abandonou. Não, querido, às vezes Deus precisa do problema para levantar o que Ele vai levantar na sua vida. Muitas das vezes Deus age a partir de problemas, a partir de circunstâncias desfavoráveis. Mas a gente precisa ter discernimento. Segunda coisa, fazer o certo não muda o coração das pessoas. Às vezes você vai ter uma conduta correta, você vai ser uma pessoa de caráter, de índole, uma pessoa decente, mas você vai ver pessoas que não vão ser como você. Você vai trabalhar com pessoas, conviver com pessoas, servir com pessoas que não serão como você. E você precisa estar maduro para lidar, para saber que as pessoas não estão, muitas pessoas não estão dispostas a serem boas com você, a abrirem portas para você, a te ajudarem verdadeiramente, genuinamente quererem te ver bem. Nem sempre você vai encontrar pessoas que de fato tenham coisas boas para te oferecer. E você vai ter que aprender a conviver nesse mundo sendo uma pessoa pura. Deus não nos chama para sermos pessoas ingênuas. Um ingênuo, gente, ele é aquele que ele acha que não existe problema. Ele fala tipo assim, não existe problema, tá tudo lindo, ninguém erra, tá tudo maravilhoso. Não, não é pra gente ser ingênuo que desconhece das coisas que estão erradas. É para nós sermos puros, pessoas que sabem que existe erro, existe injustiça, mas isso não altera a essência que você carrega. Esse é o grande objetivo da parada. É nós não sermos contaminados pelo mundo. Veja só, Jesus ele estava no barco, dormindo, e estava tendo uma tempestade. E os discípulos estavam assim, ensandecidos. Meu Deus, como que ele está dormindo enquanto está tendo a maior das tempestades? E ele estava em paz. Você sabe o que é paz? Paz não é ausência de problemas, ausência de tempestades. É apesar de tudo fora estar desmoronando, nada afeta o que está dentro de você. Era isso que Jesus estava mostrando ao estar dormindo dentro de um barco no meio de uma tempestade. E é isso que nós precisamos aprender na nossa vida. Às vezes você vai vivenciar pessoas que vão te mal interpretar, que vão julgar mal, que não vão te auxiliar, que vão te passar por processos difíceis. A pergunta que eu te faço é, tu confia em Deus? Tu confia que Deus está fazendo algo na sua vida? Então não atrapalha o processo. Saiba passar por ele, porque não é porque você está feliz, contente, concordando com tudo que Deus está nessa situação da sua vida. Deus está em situações que às vezes a gente não compreende. Todos os grandes homens de Deus, José, Noé, Jacó, Davi, Daniel, Jó, todos passaram momentos de injustiça. Todos. E eles tiveram que aprender a discernir que Deus, ainda em um cenário caótico, estava com eles. É isso que nós, cristãos maduros, precisamos entender. Que tem coisa ruim que vai acontecer com o cristão, sim. E que você precisa aprender que até mesmo quando você achar que não merece passar por algo, Deus ainda será o escritor da sua história, se você permitir. Se você não tomar de volta o controle da sua vida no meio do caos. Porque às vezes quando o cerco começa a fechar, a gente fala assim pra Deus, sabe a vida que eu te entreguei? Eu quero ela de volta. Às vezes a gente tem essa mania e é isso que a gente não pode fazer. E o terceiro ponto e o mais importante que eu quero que você entenda, Deus quer usar a tua dor para transformar algo em você. Gente, se tem uma forma magnífica de gerar amadurecimento na vida de alguém, é a dor.
Então as pessoas, elas têm a mania de querer fugir da dor. Pensa, gente, eu como pastora que lidero pessoas, e eu também como discípula que já passei por muitas coisas, né? E olha que eu só tô no começo de tudo que Deus quer que eu viva. Eu sei, uma das coisas que mais me deixa louca é quando uma pessoa está no meio do processo que Deus colocou ela e ela quer sair. Porque tá doendo. Não é porque tá doendo que você não tem que estar lá. Ai, nossa, eu não... A maioria das pessoas, dos crentes infantilizados, eles falam assim: eu não mereço passar por isso. Eu não concordo com o que eu estou vivendo. A mensagem que eu tenho para falar para esse tipo de cristão é: cresce. Cresce, larga de ser um menino mimado. Ai, porque eu não concordo. Quem disse que você tem que concordar? Você tem que concordar com Deus? Quem é o Deus? É Deus ou é você? Se Deus é Deus, então deixa ele ser Deus na sua vida, meu irmão. Para de querer tomar o controle. Deus te colocou nessa família porque tem um propósito. Ai, porque minha família é horrorosa. Problema seu. Não significa que Deus te abandonou porque sua família está cheia de defeito. Toda família tem defeito. Lide com as suas. Existe algo que Deus quer gerar dentro de você com a família que Ele te deu. Ah, porque meu cônjuge é muito difícil. Todo mundo é difícil. Às vezes você também é difícil, mas você não sabe lidar nem com você, mas quer que o cônjuge mude. Entendeu? Ah, é porque meus discípulos são difíceis, que meu líder é difícil, que a minha igreja é difícil, que meu trabalho é difícil. A vida é difícil, meu irmão. Tudo que vale a pena é difícil. Então para de ficar de mimimi, para de ficar de reclamando. Você vai chegar hoje desse jeito? Em lugar nenhum. Se você que tá aqui assistindo esse vídeo quer amadurecer, porque quer, senão não tava aqui. Se você quer amadurecer, você precisa entender que a dor está formando algo em você e você não pode sair no meio do processo. Porque se você sai no meio do processo, você perde o aprendizado e, por consequência, a bênção também. O deserto na vida das pessoas nunca é para humilhar. Não é para sofrer. Você acha que se Deus, com tudo aquilo que ele sabe fazer, ele não poderia ter pegado os escravos do Egito e mandado direto para Canaã, teletransportado? Ó, vocês vão pegar uma carruagem de fogo com um anjo pilotando e vai levar vocês. Ele poderia? Claro que ele poderia, porque ele é Deus. Mas o que é o deserto entre a promessa e a conquista? É o ensino que eles tinham que ter. Eles tinham que aprender a depender de Deus. Eles tinham que aprender a confiar em Deus, a se posicionarem como filhos. Mas não, às vezes nós como cristãos estamos nos sentindo injustiçados e a gente quer entrar no meio do processo para atrapalhar o que Deus está construindo. Desse jeito, meu irmão, você não vai crescer. Não é para você passar por injustiça. Se você sabe o Deus que você serve, você não questiona os processos que ele te coloca. Então, guarda isso na sua cabeça, guarda isso com você. Esse é o primeiro vídeo da série Injustiça. Eu te espero nos próximos vídeos. O meu desafio aqui com você é que você amadureça e saiba ser um crente que lida com processos que muitas das vezes são processos injustos. Te espero no próximo vídeo, comente aqui o que você achou e já compartilhe essa mensagem com alguém.